Se liga aí que hoje eu vou te ensinar o que são ondas e quais são as suas características. Ondas são perturbações regulares que se propagam, mas não transportam matéria. Se eu pego uma corda presa na parede e começo a fazer um movimento com ela, o oscilatório aqui, eu vou fazer com que uma onda se propague através dessa corda. Eu não consigo ver a onda, mas os seus efeitos, eles são detectáveis. No caso, qual seria o efeito aqui? Esse efeito vai vir aqui da corda, é um efeito que a onda provoca, enquanto ela está se propagando pela corda. Outro exemplo aqui. Se eu tenho aqui uma água e eu vou colocar na água uma rolha, e aí eu vou colocar do outro lado aqui uma outra rolha. Eu vou fazer um movimento oscilatório aqui com essa rolha, o que vai provocar que uma onda se propague através aqui da água, fazendo com que a outra rolha também comece a entrar em movimento. Veja um detalhe, a onda que está se propagando pela água, ela está transportando energia do movimento de uma rolha para a outra. Se a água fosse invisível, se eu não fosse capaz de enxergar essa água aqui, eu ia ver que movimentando essa rolha, essa começa a se movimentar também. Veja como a onda, ela não é vista, mas seus efeitos, eles são detectáveis. No caso da onda aqui que se propaga através dessa corda, a onda que se propaga aqui através da água, elas estão se propagando através de um meio material, seria a corda, que seria a água. Vamos descrever algumas características importantes para definir uma onda. Uma das características muito importantes é a sua frequência. A frequência de uma onda é o número de oscilações por uma unidade de tempo, geralmente segundos, e geralmente é dado em hertz. São quantas oscilações uma onda faz por segundo. Olha só, dois exemplos de ondas. Nesta onda aqui, eu tenho essa quantidade de oscilação em 1 segundo. Nessa onda aqui, eu tenho essa quantidade de oscilação em 1 segundo. Então, essa onda aqui tem uma frequência maior que esta onda aqui. Uma característica que está atrelada a esse conceito de frequência é o conceito de período. O que é o período de uma onda? O período é o tempo gasto para realizar uma oscilação completa. Então, se a onda ela demora 1 segundo, em 1 segundo ela faz 4 oscilações, ela faz uma oscilação em quanto tempo? 1/4 de segundo. Então, a frequência ela é o inverso do período. Então, a frequência ela pode ser dada por 1 sobre o período ou o período como o inverso da frequência. Então, elas estão relacionadas uma com a outra. Outra característica importante de uma onda é a sua amplitude e o seu comprimento de onda. O que seria a amplitude de uma onda? É a distância entre uma crista ou um vale em relação a um ponto de equilíbrio. Então, se eu tenho aqui essa onda aqui se propagando através dessa corda, eu vou traçar aqui um ponto de equilíbrio, que é o quê? Aqui do meio dessa onda. Isso aqui é uma crista, isso aqui é um vale. A distância aqui do meio, do ponto de equilíbrio até uma crista ou até um vale, tecnicamente isso aqui é igual a isso. Isso é a amplitude de uma onda. Isso aqui é a amplitude de uma onda. Então, uma onda que é assim tem uma amplitude maior do que uma onda que é assim. E o comprimento de uma onda é a distância percorrida por essa onda até ela começar a se repetir. Então, eu posso olhar assim, dessa crista até essa crista, qual que é essa distância aqui em centímetros. Isso aqui é o seu comprimento de onda. Ou eu poderia comparar aqui desse vale até esse vale, esse aqui é o comprimento dessa onda. O comprimento de onda, ele é representado pela letra lambda. Então, aqui eu tenho o comprimento de onda lambda. E uma relação entre esse comprimento de onda e o período é o quê? O tempo gasto por uma oscilação completa. A lambda é o tamanho desse comprimento. A velocidade de uma onda, ela vai ser dada então pelo quê? Distância percorrida dividido pelo tempo. Então, comprimento de onda dividido pelo período.
Ou como período ele é o inverso da frequência, então eu poderia escrever essa expressão também como velocidade da onda, ela é igual o comprimento de onda vezes a frequência. Essas são as principais características que vão descrever uma onda. Essa onda ela ainda pode ser classificada como transversal ou longitudinal. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma mola que ela é muito fininha e eu consigo gesticular ela tanto assim quanto assim. Quando ela está sendo colocada aqui e fazendo uma onda, feita uma corda assim, em que a propagação está para cá, a energia está vindo para cá e a propagação dela está assim, perpendicular à energia. Então essa aqui é uma onda transversal. E nessa mola aqui, se eu fizer com ela isso aqui, ó, naquela situação em que eu crio locais em que estão mais comprimidos do que outros, e então a propagação da energia e a onda estão indo no mesmo sentido, eu tenho aqui uma onda longitudinal. Outra classificação possível para essa onda é se ela é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. Ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, ou seja, elas não se propagam no vácuo. É o exemplo dessas ondas. Onda que se propaga na água, onda que se propaga na corda e até as ondas que propagam o som. Por quê? O som ele não se propaga no vácuo. Sabe aqueles filmes de ação que tem aqueles filmes de ação lá no espaço que tem tiro e bomba e pá, pá, pá. Se fosse uma cena real, não seria possível escutar nada, porque o som não se propaga no vácuo. Ele é uma onda mecânica. Ondas eletromagnéticas, essas sim, podem se propagar no vácuo. O interessante é que as ondas eletromagnéticas elas têm a mesma velocidade. Elas diferem entre si pela frequência em que elas são emitidas. Aqui eu tenho o espectro eletromagnético com os diferentes tipos de ondas eletromagnéticas baseado na sua frequência. Então, maior frequência está para cá, menor frequência para cá. Eu tenho o quê? Radiação gama, emitido por materiais radioativos, os raios-x utilizados nas radiografias, ultravioleta, aquele que dá o seu bronze natural. Aqui, numa pequena parte desse espectro aqui, eu tenho a luz visível, que vai ser assunto em aulas futuras. Nós temos ainda as micro-ondas, responsáveis pelas ondas lá no micro-ondas mesmo, e pelas ondas de satélite de radar, e as ondas de rádio, que são utilizadas nas transmissões de TV, rádio, comunicação aeronáutica e aeronaves e tudo. Então, essas são as ondas, suas classificações e características. Nos vemos na nossa próxima aula.